Mano, aquele abraço, professor Sérgio Maurício, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, São Domingos, Sergipe, disciplina Geografia. Vamos lá, galera, nosso assunto, sensoriamento remoto, beleza? O que é o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto é definido como uma técnica de obtenção de dados e imagens à distância. Essa é a grande questão. Por meio de instrumentos que não estão em contato direto com o objeto pesquisado, beleza? Não está tocando no objeto. Sua origem remota ao ano de 1858, quando um fotógrafo francês chamado Gaspard Félix Tournachon, certo? Tirou uma fotografia aérea a bordo de um balão. Foi justamente aí que começou todo esse processo de fotografias. O que ele utilizou lá? Nós vamos ver aqui um estereoscópio, certo? Que é na verdade um processo de fotografia que utiliza duas lentes diferentes para registrar a mesma imagem, possibilitando na imagem uma visão tridimensional do objeto focado. Nós vamos ver uma imagem aqui do estereoscópio. Beleza? Então, continuando, o que é sensoriamento remoto? Ali no quadro, é a tecnologia que permite a obtenção de imagens e dados da superfície. Beleza? É feita à distância através da captação e registro da energia refletida ou emitida. Ou melhor, sensoriamento é a obtenção de dados. Remoto, porque é distante. E como ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: o sensoriamento remoto baseia-se na aquisição de informações armazenadas pelos sensores, que captam a energia eletromagnética irradiada pelo objeto, certo? A energia emitida ou refletida pelo objeto da superfície física da Terra é transmitida aos sensores em forma de ondas eletromagnéticas. Óbvio, pessoal, que essas ondas não dá para a gente ver, né? Mas eu fiz um desenho aqui rapidinho para a gente entender o que são as ondas eletromagnéticas. As elétrons, beleza? Que correm assim, e as magnéticas. Por isso, elétrons magnéticas. Isso é aula de física, certo? Mas um pouquinho lá na frente nós vamos estudar o espectro da luz e eu vou falar novamente sobre isso. Quanto ao uso, o sensoriamento remoto ele é muito utilizado para o acompanhamento do uso agrícola das terras, certo? O apoio ao monitoramento de áreas de preservação, atividades energético-mineradoras, cartografia e atualização dos mapas. Nós podemos acompanhar isso no nosso celular, no chamado Google Maps, né? Que nós utilizamos hoje com facilidade, que é na verdade nada menos que um sensoriamento remoto. Áreas de desmatamentos, dinâmica de urbanização, crescimento das cidades, né? Monitoramento da cobertura vegetal, queimadas, secas, uma série de controles são realizados a partir do sensoriamento remoto, das imagens feitas. Elas podem ser satélites, hoje até por drones, aviões, fotografias e outras formas também. Coleta de dados do sensoriamento remoto. Esses dados são coletados do sensoriamento, são coletados usando sistemas sensores passivos ou ativos. O que são esses sensores passivos ou ópticos? Utilizam apenas o que eles chamam ali, radiação eletromagnética, ou melhor, a luz natural do Sol, a luz solar, certo? Eles utilizam, são sensores passivos que recebem a luz ali do Sol e realizam esse processo eletromagnético. E o que são sensores ativos? Esses sistemas utilizam o que eles chamam de arém artificial, ou da luz artificial, né? Produzida por sensores ativos, tais como os micro-ondas, certo? Radar, lidar, sonar, cuja energia é gerada pelo próprio equipamento. O próprio equipamento é que emite a luz, certo? E resiste à quantidade de fluxos radiantes espalhado que volta em direção ao sensor. Ou melhor, os passivos utilizam a luz do Sol e os ativos utilizam a própria luz do sensoriamento ou do satélite utilizado. Beleza? Voltando. O passivo, luz natural. O ativo, luz artificial. Está aí uma demonstração, né? A primeira imagem aqui, sensor ativo. A segunda imagem aqui, sensor passivo. Qual a diferença das duas? A luz do Sol, que é a luz natural. Aqui o sensor utiliza sua própria luz. Aqui o sensor utiliza a luz natural do Sol. Outra questão importante sobre os satélites é justamente como eles estão
para a Terra, né? Eles utilizam órbitas, e são duas órbitas mais convencionais, que é a órbita geoestacionária e a órbita polar. A geoestacionária é a que segue aqui, ó, a linha do Equador, certo? Ou os paralelos. E as linhas polares são as linhas que seguem aqui, ó, poderia ser o meridiano de Greenwich ou as linhas voltadas aos meridianos, certo? Tá compreendido aí? Isso é bem fácil, né? Essa imagem novamente nos coloca na questão do sensor passivo e sensor ativo. Observe a luz do Sol, né? Emitindo radiação, aqui ó, emitiu eletromagnética para o satélite que emite para a antena. Já no caso aqui do satélite, ele ser aqui o contrário, ele emite a luz e depois recebe novamente essa luz e emite para a antena. Quer dizer, é a diferença entre a luz artificial e a luz natural. E aqui nós temos uma conduta clássica, né, para compreender de vez o que é esse negócio de sensoriamento remoto. Na verdade, é um registro fotográfico. Então você pode tirar esse registro fotográfico da sua própria altura, ou melhor, no nível do solo, está aqui o fotógrafo, ou você pode tirar essa fotografia no nível aéreo, aerofotogrametria, nós vamos ver, está aqui o nível aéreo, ou você pode tirar essa fotografia em nível orbital, através do satélite. Então, cada uma tem uma dimensão. Essa aqui provavelmente é menor que essa e essa é menor que essa. A capacidade de obtenção de imagens aqui são diferentes, certo? E hoje nós temos uma ajuda muito grande dos aviões chamados drones, né? Que nem estão no solo, nem são aéreos. Eles estão aqui no meio termo, né? E são bem fáceis de manusear. Beleza? Isso aqui é uma coisa importante para nós podermos entender melhor. Sensoriamento remoto, sistemas de informação SIG. Algumas pessoas ficam me perguntando, né? Pessoal, o que é o SIG? O que é o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto é o que nós vimos lá, são a captação dessas imagens, certo? Ele vai captar lá, beleza. Agora tem que trabalhar essa imagem, né? Tem que transformar essa imagem em informações. Quem é que transforma em informações? Os SIGs, que são os sistemas aí, né, de informação geográfica. Eles captam isso e utilizam os hardware, né, os equipamentos todos de computação para poder transformar esses dados em informação. Então você tem aí esse binômio aí, sensoriamento remoto versus sistema de informação. Pegou a imagem, mas tem que transformar essa imagem em dados e informações para serem estudadas. Aí, ó, aerofotogrametria, que são imagens de fotografias aéreas. Veja como o avião sobrevoa uma área, né, delimitada pelas coordenadas geográficas, latitude, longitude, e ele vai tirando foto da área, indo e voltando, indo e voltando. Claro que para isso ele realiza esse sistema de fotografias aqui, ó, que é uma foto sobreposta à outra. Perceba que tem um quadrado aqui no meio. Parte dessa foto está nessa e parte dessa foto aqui está nessa. Então elas estão interligadas por essa área aqui, para que não haja o quê? O erro quando juntar as fotografias, certo? Então essa é como se faz a aerofotogrametria. Eles fotografam dessa forma. Então é um processo bastante caro, bastante demorado e precisa ser muito estudado. Novamente aí outra fotografia que mostra, né, o avião fazendo seu voo e emitindo sinal de coordenada geográfica a qual ele está fotografando, a largura da faixa que ele está fotografando, e ele sai fazendo superposições de foto, né, que é justamente aquele processo. Uma foto, né, tem praticamente de 60% da outra e vai fotografando toda a área, indo e voltando, indo e voltando. Para isso ele precisa de um dia ensolarado, né, para luz natural, para as fotos saírem melhor. Também um dia sem muitas nuvens no céu, para facilitar todo esse processo. Então é um processo bastante demorado e bastante cansativo também. Isso está aí a imagem de satélite, né? Que essa é muito mais ampla, como nós mostramos naquele gráfico mais simples anteriormente. Veja o satélite e ele tirando uma imagem praticamente de todo o país, né? Ou basicamente de 60% aí do país tendo uma imagem geral do satélite. Óbvio que quanto mais alto esse satélite tiver, maior será o seu campo de atuação. Consequentemente, os detalhes, né, também irá perder um pouco esse processo. Vai depender muito da lente óptica, né, do satélite lá, ao qual ele está fazendo esse processo aí. Algumas imagens de satélites, né?
Imagine se isso fosse feito pela aerofotogrametria, né? Pelo avião, seria bastante complicado. E o satélite consegue visualizar toda essa região, né, em um foco só, né, em uma visão só. Então isso facilita muito o trabalho do geógrafo, de todas as pessoas que precisam desse mapeamento para serviços e para até prestar serviços à população, mapear a cidade, as áreas agrícolas e uma série de coisas como nós já elencamos anteriormente. Para que fique claro de vez, está aí a aerofotogrametria, né? A utilização do avião, né, de fazendo voos, né, para mapear a área. Essa é uma técnica que tem como objetivo elaborar mapas mediante fotografias aéreas, tomando como câmeras aerotransportadas, né, utilizando aparelhos de método estereoscópicos. Desculpem aí. E esse método é justamente que facilita você ver depois essas fotografias retiradas em terceira dimensão. Você utiliza o aparelho e você olha no aparelho e vê como se você estivesse sobrevoando a área. Essa é a visão do estereoscópico, né? Essa é a visão dele, ó. Você olha nele e você vê a fotografia em terceira dimensão. Você consegue ver uma montanha, um prédio, entendeu? A profundidade das coisas, etc. Beleza? E está aqui um assunto bastante complexo, né? Que é justamente como essas ondas magnéticas são enviadas para as lentes. São enviadas a partir justamente do espectro das cores, né? A partir do espectro, que eles sabem a superfície, que tipo de superfície é, que distância está, que profundidade está. Então nós temos que trabalhar um pouquinho física, né? Que é a luz visível, né? Então nós temos aqui a luz visível, o espectro das cores. Nós conseguimos enxergar desde o vermelho até a violeta, né? Sendo que o vermelho a gente enxerga com maior facilidade e aí vai indo até o violeta quando a gente enxerga que as ondas são muito mais rápidas. Claro que nós não enxergamos as cores que ficam antes do vermelho, que são chamadas infravermelhos, e também não enxergamos as cores que ficam depois do violeta, chamadas ultravioletas, o que aparece muito na luz do sol. Aqui não aparece o preto, porque o preto seria a ausência de todas essas cores, e nem o branco, que nós vimos o branco, ele também não aparece. Porque o que é o branco? São todas essas cores aqui juntas, certo? Todas essas cores juntas representam branco, enquanto a ausência de todas essas cores representa o preto. E essa é a luz visível, esse é o prisma que nós enxergamos, certo? Aí nós enxergamos daqui até aqui. O que passa daqui não, e o que antes daqui também não. Beleza, galera? Então, para finalizar, esse foi o nosso assunto, e o mais difícil aí é você entender como a onda é emitida e depois ela é refletida. A partir de quê? Do espectro das cores que nós acabamos de falar. Então, essa é a nossa aula de sensoriamento remoto. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço e felicidade a todos. Aí, galera, vai uma musiquinha aí para relaxar. Valeu, galera, aquele abraço, até a próxima aula.